Que é Jesus para você? Que é o Cristo de Deus? Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. E nesta data especial, para nos lembrarmos de Jesus, o Cristo de Deus. É do seu interesse essa temática? Saber quem são esses personagens e outros tantos coligados a eles, senão partes integrantes deles, como os nossos mestres, como as luzes que norteiam nossas consciências. Gratidão a vocês, netos espectadores, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, rogando a Deus, aos Cristos, ao nosso Cristo, Mestre, Modelo e Guia, ao nosso Mestre Jesus, a todos os luminares, elementos e elementais, emissoras e empresas parceiras, corações solidários, fraternos, a tudo e a todos os seres que fizeram o máximo, o seu melhor para que esse momento acontecesse. Antes, vamos começar com um texto do segundo livro, da apresentação do livro, o último parágrafo, que nós fizemos dele uma oração. Rogamos a Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Mestre, Modelo e Guia, o Divino Mensageiro que nos prepare um banquete com as sementes das divinas e inefáveis verdades perenes, calcadas nas diretrizes do Evangelho libertador, oriundas deste ambiente enobrecedor e festivo, momento de renascimento e de comprometimento com a causa crística, ante a paz de consciência, à luz do dever, à luz da fidelidade incorruptível, à pauta sempre terna do amor que compreende, da justiça sem mácula que corrige e da caridade que as reflete, canteiro fértil para nos proporcionar o início de um novo ciclo, repleto de sementes renovadoras do psiquismo humano no fortalecimento da fé vivenciada, a mãe de todas as virtudes, do amor equânime e incondicional, senciente e consciente, oriundo do discernimento advindo da lucidez na aplicação da justiça corretiva premente e proeminente, da prosperidade imorredora e de sublimes esperanças de um porvir glorioso, portadoras das indizíveis imanências da caridade, como processo irrefreável e intransferível de alta iluminação, inerentes à fidelidade plena como substrato
de uma conduta ilibada e de um caráter irretorquível que fatalmente culminarão com o despertar da consciência das criaturas sequiosas pelo inconteste saber transcendente e do bem viver, atinentes à alegria sem algazarras, à gratidão por tudo que a vida nos ofertar como possibilidade de ascensão e à esperança de constantes melhoras no orbe terrestre, e em especial nas terras do cruzeiro, por ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho e, quiçá, com o florescimento das intérminas benesses no coração solidário e fraterno de cada cidadão terrícola e cósmico, pois só é feliz quem conquista a sua liberdade pelo seu reto proceder e só a conquistará quando assumir e cumprir suas impostergáveis responsabilidades. Em suma, a liberdade é filha da responsabilidade e mãe da felicidade. A felicidade é o substrato da consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Como percebes, é um verdadeiro tratado de autoconsciência, do despertar dessa consciência e de autoiluminação. Então ele vem a calhar tanto para esse momento, que é o momento de renascimento, e principalmente para o ano que em breve se iniciará. Em especial, o momento que nós estamos despertando as nossas consciências ou despertando-nos nessa consciência que nos conduz. Porque para nós outros, Jesus, o Cristo de Deus, é a essência que nutre e norteia a nossa e todas as consciências no orbe planetário. E quando falamos de Cristo, é esse personagem que construiu e governa o planeta desde o início. Aquele que dissera-nos, antes de vocês existirem, eu já existia. E antes não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi, e nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Aquele mesmo que, num dado momento, disse-nos, como Jesus, o Mestre dos Mestres, eu estou no Pai, Ele em mim, eu em vós, vós em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E em nosso caso, falamos com tanta convicção de Jesus, o Cristo de Deus, por ter a consciência exata que o Cristo, como estrutura do orbe planetário, e Jesus, uma diminuta fração desse que veio ter conosco, e ninguém que teve contato direto com ele, nunca mais permanecera o mesmo. Não sei se é do vosso conhecimento, você que está embarcando conosco agora, mas a Bíblia não é constituída de apenas 24, 66 ou 73 fragmentos de livros. Ela é uma enciclopédia com 207 livros inteiros. Dentre eles, o Evangelho de Pôncio Pilatos, de Barrabás, de Judas o Iscariotes e tantos outros. Como eu disse, quem teve contato com ele nunca mais fora o mesmo. E tivemos a honra
E temos em nossas memórias 3 contatos destes. Numa situação bem complexa, que ele veio libertar-nos daquele aprisionamento. Outra reconhecendo que ele é a estrutura do planeta, vendo apenas o seu rosto de forma gigantesca no firmamento. E outro, quando nós tivemos a honra, a felicidade de ver o mundo com os seus olhos, como ele mesmo o vê, ou como ele mesmo nos vê. De modo que, se tudo o que fizermos a um dos irmãos mais pequeninos é a ele que estamos fazendo, a menor fagulha, a menor partícula de energia desse orbe está nele. É imanente a esse Cristo de Deus. E sabemos com o Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a partir da obra A Caminho da Luz, dos anos 30, por mais respeito que temos a Jesus, ele é o governador ou representa o governador supremo do planeta Terra, mas não é o governador do sistema solar. E mais tarde, em 1954, numa entrevista dada à LBV, Emmanuel, Chico, continuara falando desses Cristos, que mais tarde, na obra A Era do Espírito, em 1972, com José Herculano Pires, numa entrevista a esses mestres, Emmanuel e Chico, na qual Chico narra a sua história, tentando entender a existência desses Cristos. E Emmanuel começa falando de Jesus, do Cristo governador supremo do planeta Terra, e uma tela gigante abre à sua frente e mostra os demais Cristos, regido por um Cristo maior em nosso sistema solar. E o nosso sistema solar, juntamente com outros, girando e formando uma constelação menor, regida por um outro Cristo, que não era o do nosso sistema. Um demiurgo de mais alta hierarquia. E mais além, constelações menores, formando constelações maiores, regida por Cristos, à altura ou tendo a envergadura para reger tal astro, ou astros, ou superestrutura dos astros. Mais além, essas constelações maiores, compondo a nossa galáxia, regida por um Cristo à altura do projeto personificado. Galáxia essa que surge de uma nebulosa menor que a gestou, regida por Cristo ou por um Cristo ainda maior. Esta nebulosa nascendo de uma nebulosa maior, regida por outro Cristo. E nós sabemos que acima dela os universos, as dimensões. Mas a essa altura da nebulosa maior, Chico Xavier, que tinha sido alertado por Emmanuel que ele não aguentaria, ele fala: pode parar que a minha cabeça não aguenta. Deu uma vontade de voltar para casa e tomar um café quente. Por isso, Deus não tem segredos para com seus filhos, segundo Miramês, mas pede preparo para suportarmos essas revelações. Então, quando falamos de Cristo interno, temos um Cristo interno em plano menor. E quando falamos de personalidade regida por este Cristo, estamos falando de algo semelhante
a Jesus em nosso universo de ação. E quando falamos de Deus interno ou de Espírito, estamos falando da nossa totalidade, da nossa superconsciência. Então, assim, tudo é cópia de exatamente tudo. Temos em nós o Deus interno, Cristos internos, com suas personalidades atuantes, fazendo a sua vontade quando conscientes. No caso de Jesus, o ser mais consciente, o mais evoluído que passou por este planeta. Muitos podem afirmar, mas e Krishna? Buda, Maomé, tantos outros são seus ministros. Ele representa a consciência diretora da qual esses mestres são os guias da humanidade. Então, vez por outra, ele se achega para ver como está indo a obra, embora muitos afirmam que Krishna e Cristo, Jesus, o mesmo em duas etapas. Mas isso é o que menos importa, porque desse Cristo, que é a árvore, a videira verdadeira, nascem os seus ramos, esses ministros, esses avatares, esses guias da humanidade. Num dado momento, Francisco Cândido Xavier participou de uma reunião com os avatares. E, curiosamente, ele chegou por último. Isso significa que ele era o chefe desses avatares. Não tem outra explicação. Sabemos que Francisco Cândido Xavier, que foi arrebatado por ocasião de sua morte, ou conduzido pelo próprio Jesus, segundo Joana de Ângeles e outros luminares, uma consciência crística que não fez, não faz e não fará senão a vontade destes. Por dificuldade de compreensão e da não aplicação dos seus ensinos, às vezes o negamos, por não perceber em nós a sua essência em espírito verdadeiro. Para o Espírito Emmanuel, na obra Servidores no Além, quando 1% do que falamos desse Cristo, do cristianismo, de Jesus, quando 1% for aplicado na prática, tornando realidade em nossa vida, a humanidade inteira será libertada de todo o mal, nascido da ignorância, do ser e de seu saber. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, agora consta em fonte viva, com o mesmo espírito, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. E conforme compulsamos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, e a vontade representa o Cristo em nós. E num dado momento, Jesus dissera-nos: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Então, se essa força que existe em nós é o Evangelho, é a presença crística como força, vitalidade e vida,
Se colocarmos a nossa vontade, o nosso Cristo interno a serviço desse reino de Deus em nós e manifestarmos por intermédio de nossas personalidades essa força crística, faremos verdadeiros prodígios. Porque, em síntese, essa força tem um sinônimo de amor, que é a maior potência do cosmos e, ao mesmo tempo, a mais sutil. Então, é a força mais potente do cosmos e, ao mesmo tempo, a mais sutil, o amor. Como a mais sutil é a substância que gera e nutre a vida. Como a mais potente é a lei que a tudo rege, que a tudo governa. Não por acaso Joana de Ângeles afirma que antes do amor não existia a criação tal como a conhecemos. Das dimensões cósmicas às infra-reinos, infracorpúsculos, ou o princípio inteligente do universo. Então, do átomo primordial às dimensões cósmicas, tudo isso existe em Deus e tudo que existe em Deus existe em nós. Assim, tirando o véu da letra, na prece, ou no último parágrafo da apresentação da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, então rogamos a Jesus. Por que a Jesus? Porque Ele é que veio ter conosco. A semelhança da lei que existe em nós, uma virtude que se personifica como hormônio para dialogar com as nossas células, tecidos, órgãos, sistemas, o Cristo fez isso para conosco, enviando Jesus, assim como envia outros avatares. Então, rogamos a Jesus, de onde ele veio? Do Cristo de Deus. Quem é Jesus para nós outros? O nosso Mestre. Porque ele mesmo afirmou: Mestre, eu sou. O nosso modelo, o nosso guia. O divino mensageiro, que é o portador da Boa Nova, senão a própria Boa Nova personificada. Então, o que rogamos a Ele? Que nos prepare. Prepare o quê? Um banquete. Com o quê? Com a semente das divinas e inefáveis verdades perenes. Então, nós estamos pedindo um banquete com as divinas, com as sementes, somente as sementes das divinas e inefáveis verdades perenes. Porque só receberemos sementes. Nós é que vamos preparar a terra, plantar, cultivar, colher, armazenar, confeccionar e dividir. Baseadas em quê? Essas sementes, essas verdades? Calcadas nas diretrizes do Evangelho libertador, que é força, vitalidade e vida, que em síntese já está em nossa consciência máter, no Espírito, no Deus em nós. De onde vêm essas diretrizes? Oriundas deste ambiente enobrecedor e festivo. Qual ambiente? Momento de renascimento e de comprometimento com a causa crística, esse ambiente natalino. E qual a ambiência sequente? Isso vai apresentar-se ante a paz de consciência à luz da fidelidade incorruptível. Ao quê? À sempiterna, à pauta sempiterna do amor que compreende.
Então, para que eu possa receber essas sementes, ser agraciados por isso, eu preciso criar um ambiente onde a paz de consciência, à luz da fidelidade incorruptível, incorruptível em relação a quê? À pauta sempre terna do amor que compreende. O que mais? Da justiça sem mácula, sem manchas, que corrige. E do que mais? E da caridade que as reflete. Então, o amor que compreende, a justiça que corrige e a caridade que as reflete, porque é o processo de autoiluminação do ser que as vivencia. E o que simboliza isso? Canteiro fértil para nos proporcionar o início de um novo ciclo. Qual é esse novo ciclo que está nascendo? Uma nova república, uma nova carta magna, um novo período de libertação, onde, à luz da verdade, conquistaremos a nossa liberdade para melhor prover a nossa família como célula base de nossa sociedade, de nossa nação, e o faremos por amor ao Cristo, por amor a Deus. Então, canteiro fértil para nos proporcionar o início de um novo ciclo, repleto das sementes renovadoras do psiquismo humano no fortalecimento da fé vivenciada. Porque não é mais a era da fé raciocinada. Então, que novo ciclo é esse? É um ciclo repleto de sementes renovadoras do psiquismo humano, da parte psicobiofísica, moral e espiritual desse psiquismo humano, no fortalecimento da fé vivenciada. Quem é essa fé vivenciada? A mãe de todas as virtudes. E mais ainda, que ambiente é esse? Do amor equânime e incondicional. O que é o amor equânime? Ele não tem altos e baixos. Ele segue uma espiral ascendente. E incondicional, ele não impõe condições. E esse ambiente vai dar origem ao quê? A um ser senciente que tem uma sensibilidade que antevê de forma proativa, além da a parte de resiliência, de solucionar as questões pendentes ou que surgem no cenário, além da resiliência inicial, depois a proatividade. Então, ambiente de amor equânime e incondicional, senciente e consciente. E de onde vem isso? Oriundo do discernimento, advindo de quê? Advindo da lucidez na aplicação da justiça corretiva premente. Então, a justiça corretiva premente e proeminente. Da prosperidade imorredora e de sublimes esperanças de um porvir glorioso. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, seremos um celeiro de bons exemplos para o mundo. Não só o celeiro de alimento físico, mas principalmente o alimento espiritual, porque nem só de pão vive o homem. Então, da prosperidade imorredora e de sublimes esperanças de um porvir glorioso, portadoras das indizíveis imanências da caridade, como processo intransferível, como processo irrefreável e intransferível de autoiluminação.
Então nós vamos iluminar-nos na ação e propiciar aos outros as mesmas oportunidades. Isso é inerente a quê? Inerentes à felicidade plena, como substrato de uma conduta ilibada e de um caráter irretorquível que, fatalmente, culminarão com o despertar de consciência. De quais consciência? De quais consciências? Das criaturas sequiosas pelo inconteste saber transcendente e do bem viver atinentes, tanto o saber transcendente quanto o bem viver, atinentes à alegria sem algazarras, sem barulhos, à gratidão por tudo o que a vida nos ofertar como possibilidade de ascensão e à esperança de constantes melhoras no orbe terrestre. Agora, não só para a nossa nação, mas para todas as nações. Em especial nas terras do Cruzeiro, por ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que vai nortear as demais. E, quiçá, com o florescimento das intérminas benesses no coração solidário e fraterno de cada cidadão terrícola de todo o planeta, e não só do planeta, e cósmico também. Então, do coração solidário de cada cidadão terrícola e cósmico. Pois só é feliz quem conquista a sua liberdade pelo seu reto proceder. E só a conquistará quem assumir e cumprir as suas impostergáveis responsabilidades. Em suma, a liberdade é filha da responsabilidade e mãe da felicidade. A felicidade é o substrato da consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Então fica essa reflexão em forma de oração de apenas o último parágrafo da apresentação da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Então, para quem observou esta capa, então a Terra simboliza os átomos, embora físicos, mas falamos do átomo primordial. Então, do átomo ao anjo simbolizado por Jesus. E com certeza, na próxima capa, teremos algo que vai simbolizar o sal da terra. Mas a luz do mundo também é Jesus, o Cristo de Deus. Em cada época, Jesus, representando o Cristo, envia os seus avatares. Segundo Emmanuel, Jesus nunca deixou passar um século sem enviar um de seus avatares. Um Francisco Cândido Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, embora muitos tentam desvirtuar tanto a obra de Chico quanto a dela, uma Irmã Dulce, e tantos outros luminares como Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, Hermes, Trismegistus e tantos outros luminares. E você? E quando falo de você, estou falando para mim mesmo. E nós? Vamos nos incluir. O que estamos fazendo
à luz da consciência crística para a nossa cristificação. Estamos nos cristificando na ação ou nos crucificando na ação. Então, cristificar-nos na ação é quando o amor equânime e incondicional, assim como o perdão e tantos outros elementos correlacionados, a compaixão, a piedade, a paciência, a doçura, a tolerância e tantos outros, fazem parte do meu dia a dia. Mas poderia ser a mentira, a maldade, a maledicência, e usando-as para a crucificação dos outros por intermédio da difamação e de tantos outros mecanismos. Ou seja, nós estamos nos cristianizando ou nos crucificando. Você que assistiu a entrevista com a Pamela Ulho, no último dia 21, está lá no Instagram, na quarta em live, que é o seu canal, percebeu a essência disso que estamos falando para vocês, que é apenas uma síntese a mais para a sua reflexão ou para a nossa reflexão. Porque quando falamos, falamos para nós mesmos. Muitos, nesse dia festivo, no qual estamos recebendo muitos presentes à luz da verdade que veio nos libertar da ignorância, e essa liberdade conquistada a suor e lágrimas, porque depende de nossas obras, ela é intransferível e, neste momento, impostergável. Nós precisamos conquistá-la a cada pensamento nobremente arquitetado, a cada sentimento promovido ou sublimado, a cada palavra proferida ou não, que ilumina e desperta, e a cada atitude exemplificada que arrasta as multidões, posto que a palavra convence, mas só o exemplo transforma. E assim, diante destas breves reflexões, quando Jesus disse-nos: "Eu sou o pão da vida". No outro momento, "Eu sou a luz do mundo". Mas para Carlos Torres Pastorino, neste momento, não era Jesus quem falava, mas sim o Cristo que por meio dele se expressava. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Não que Jesus não tinha as mesmas características, mas ele, o Cristo, uma só realidade, assim como eu, a alma e minha consciência, os meus Cristos, o Deus que existe em mim, que a todos integra, somos um. No segundo livro, veremos com Joana de Ângeles que não tem nem como dissociar o corpo físico, o corpo biológico, do Deus interno. Ele é a causa, o Deus interno, o corpo é o efeito. Se o corpo é uma materialização da exteriorização vibracional do perispírito, o perispírito é uma edificação e veículo de expressão da mente, e a mente é uma emanação da consciência. Poderíamos dizer tantas coisas a respeito do Cristo,
Se tudo que existe no planeta existe neles, Jesus e o Cristo, tudo que existe no planeta existe em nós também. Porque Deus é tão perfeito, segundo Miramês, que nos criou dentro dele e ele dentro de nós. Para Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, Cristo está inteiro na menor partícula. Quando falamos do nosso Cristo planetário. Então ele está inteiro dentro de você, dentro de mim. Por isso, o reino de Deus está dentro de nós. Então é dentro que vamos encontrá-los mais rapidamente. Mas como? Respeitando o dentro e o fora. Amando-nos. E por extensão, amando os nossos semelhantes como nos amamos. Então dizer que amamos a Deus conforme está em João, na primeira carta, no versículo 20, e em outros evangelistas, quando falamos da Bíblia como uma enciclopédia, e não em apenas um pequeno livro, vamos verificar que o que está em João, se você diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu semelhante a quem vê, você é um mentiroso. Seria um contrassenso, segundo Emmanuel, pedir a Deus o auxílio e depois vivermos como se ele não existisse. Por isso, tudo que vemos fora é a expressão da nossa própria consciência. Porque enxergamos o fora com os olhos crísticos que já desenvolvemos em nós. Vou enxergar o belo ou ver o Cristo em toda parte, se ele está vivo em mim, se ele está desperto em mim. Do contrário, eu vou ver a maldade em toda parte e, de preferência, como faz o socialismo, o comunismo, intencionam dizimar a personalidade crística e a personalidade cósmica também. Então, de um arquiteto cósmico e de uma força, o arquiteto crístico, apenas impostores. E a religião é o ópio do povo. Também nada vale. Família? Para que família? Trabalho? Para que trabalhar? Capitalismo? Para que serve capitalismo? Agronegócio? Para que serve isso? Então, quando não temos essa consciência crística, quando não avivamos essa luz do Evangelho, e às vezes permanecemos na ignorância, como se Jesus tivesse morrido para nos salvar. O que aconteceu naquele momento foi um assassinato a sangue frio. Pôncio Pilatos analisou tanto Barrabás quanto Jesus e disse o que era cada um deles. A esse eu não encontrei nada que manche o teu nome. Aquele outro sim. Mas qual dos dois libertaremos e qual crucificaremos? Foi a maioria que disse, crucifique Jesus. Ele não escolheu morrer para nos salvar. Até porque a salvação é pessoal. Ele veio ensinar-nos como salvar-nos pelas nossas obras. Ele não tomou sobre ele nossas feridas. Se assim fosse, não estaríamos enfermos até hoje. Ele ensinou-nos a curar-nos, dizendo que somos deuses, o reino de Deus está dentro de nós
e que faríamos coisas maiores do que ele fizera. Ele nunca afirmou: eu curei você, mas sempre a sua fé te curou, o seu conhecimento bem direcionado. O máximo que ele disse-nos: senti desprender de mim virtudes. Força orientadora, altas entidades que compõem a sua própria consciência, como a caridade, a compaixão e tantas outras, que ao fulgurar-se dele, ao dissociar na expressão, aparece-nos como a fé, a esperança, a caridade, a misericórdia, como espíritos de alta hierarquia, componentes dessa consciência crística. Hoje era apenas uma breve reflexão que intencionamos passar para você, para que você se questione diante do que prometera o socialismo, o comunismo na escravização de um povo e o esforço de parte ínfima deste povo lutando pela sua libertação e sabendo que está sendo dada a oportunidade para que a luz da verdade libertadora, advinda da consciência crística, o conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhecendo essa verdade, nos libertaremos. Mas, como dissemos, só é feliz quem é livre. E aqui desdobramos um pouco esta mensagem e fomos um pouquinho mais além. E ficou assim: só é feliz quem conquista a sua liberdade pelo seu reto proceder. E só a conquistará quem assumir e cumprir as suas impostergáveis responsabilidades. Porque a nova república, a república da liberdade com responsabilidade, a república na qual teremos direitos, sim, após o cumprimento dos nossos deveres. Porque aquela outra que terminou era a república dos direitos sem deveres, onde certas siglas se acham no direito de invadir as propriedades alheias, não apenas fazendas, mas também a sua casa. Esse tempo findou. Permanecerão no proscênio terrestre, em especial na pátria do cruzeiro, aquele que se dispuser a cumprir os seus deveres e, mediante o fiel cumprimento desses deveres, farão jus aos justos direitos após a execução da pauta. E daqui até o final do ano, muitas coisas vão se desvelando, porque dissemos numa palavra: é necessário que o mal extremo venha à tona para ser subjugado pelo bem supremo. E agora é o triunfo da verdade e do bem supremos. Quem comigo não se ajunta, espalhará. Então o convite está feito e, de acordo com a petição de cada um, agora o trabalho para a sedimentação, a personificação daquilo que pleiteamos. Por isso que nessa prece, a rogação foi de oportunidades. Rogamos a Jesus. Quem é Jesus? O Cristo de Deus. O nosso mestre, modelo e guia.
o divino mensageiro, o que queremos que ele faça por nós? Que nos prepare um banquete com as sementes das divinas e inefáveis verdades perenes. Qual as suas qualificações? Calcadas nas diretrizes do Evangelho libertador. Sementes essas oriundas deste ambiente enobrecedor e festivo, que é o momento de renascimento e de comprometimento com a causa crística. E eu vou assimilá-las ante a paz de consciência à luz da fidelidade incorruptível, à pauta sempre terna do amor que compreende, da justiça sem mácula que corrige e da caridade que as reflete, que será o canteiro fértil para nos proporcionar o início de um novo ciclo repleto das sementes renovadoras do psiquismo humano no fortalecimento da fé vivenciada, a mãe de todas as virtudes. E assim segue a pauta que já lemos para vocês. Então, silencie um pequeno instante, respire fundo, pense no mundo que deseja construir em ti, porque a paz do mundo começa em nós. A libertação do mundo também. E a transformação do mundo, idem. Então imagine o ambiente de verdade. Um amigo muito amado, muito querido, disse-nos certa feita, para caminharmos na verdade que a nossa consciência conseguisse determinar. E nós estamos fazendo isso. Caminhando dentro da verdade que eu consigo perceber, tendo como réguas o bem de todos, e eu fazei a outrem o que gostaria que me fizesse. Porque o bem de todos é o eterno princípio, segundo André Luiz. E eu fazei a outro o que gostaria que nos fizesse, a recomendação de Jesus, o Cristo de Deus. Então imagine o que queres para ti, que é exatamente o que refletirá em sua família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade onde vive, na nação que te acolhe e te enlaça. Acolhimento e união. Então essa nação nos acolhe a todos e vai nos enlaçar, nos unir para formar um todo uno. E ao mesmo tempo, nas demais nações e de um planeta regenerado, a caminho da felicidade sem máculas e para as instâncias celestes e divinas para o futuro. Então inspirem, sintam essa presença crística, esse ambiente festivo, essas sementes de possibilidades inegáveis e inefáveis para a libertação dos seres por intermédio do conhecimento, da ignorância que os aprisiona. E ao mesmo tempo, vivenciando esse ensino, eles podem libertar-se do sofrimento que os esmagam. Assim, almas queridas e eternos amigos, vamos terminando nosso diálogo sem antes trazer alguns lembretes para vocês de nossas atividades vindouras para a sequência de nossos trabalhos. Então, a essa altura,
Lembramos da atividade do dia 21 com a Pamela Ulho, que você pode acessar no canal Quarta em Live, lá no Instagram. No dia 28 não teremos o nosso encontro no Telegram. E ficou para 28, no último dia, no último sábado, não teremos o nosso encontro. Ficou para 28 de janeiro, às 17h30, falando da autoiluminação. Então, a essa altura, dia 24, ontem, nós tivemos o seminário A Trajetória Evolutiva do Ser, da 50ª Semana Espírita de Alagoinha, exibido para você. E teremos no dia 31/12, uma palestra que proferimos em Dourados, a convite do Centro Espírita Jesus de Nazaré, chamada Tudo Podes Se Quiseres. Isso irá ao ar ao sábado, no dia 31. E voltaremos ao vivo em 7 de janeiro, ou melhor, dia 7 de janeiro, o grupo Tempo de Despertar de Dourados, nós vamos postar um episódio para você. No primeiro domingo de janeiro voltaremos ao vivo com vocês. Dia 14 de janeiro vai ser a vez da Pamela ceder o Jesus, a entrevista do Jesus descrucificado, lá da Quarta em Live. Então será postado, não sei se no YouTube, mas no Spotify. E os seminários de março, com Davi Ascenso, e depois a nossa vivência em agosto, em Olímpia, que ficam aguardando para dias vindouros. Paz profunda a todos vocês. Dê ou abre o espaço em sua consciência para o Jesus que existe em você, o Cristo que existe em você, o Deus que existe em você, ou o Evangelho que existe em nós. Pensem, sintam, falam ou fazem, ou pensemos naquilo que pretendemos que torne realidade. Ao sentir, vamos dar qualificação àquilo que pensamos. Ao falar, semear o que pensamos e sentimos. E ao viver, cultivando as sementes da Boa Nova em espírito verdadeiro. Gratidão a Aline Gonçalves, a vocês, net espectadores, emissoras e empresas parceiras, a todos os corações solidários. Deus os abençoe imensamente com as sementes crísticas da nossa renovação consciencial. Paz profunda a todos e aguardamos vocês nas nossas programações sequentes. Na segunda-feira, meditação à luz do dia. Na quarta-feira, exemplo não nos falta. Na próxima quinta-feira, com Marco Aurelius, em Livres Pensadores. E depois reencontraremos no domingo que vem para falarmos do ano que finda e o planejamento para o ano que começa. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais.
Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.